Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. A convidada de hoje é a Ju. Ela tem uma história super da hora também. E Ju, pode se apresentar aí, conta um pouquinho da sua aventura, porque eu sei que tem bastante coisa aí no caminho, né? Bom, gente, já que a gente está falando de universidade, eu vou me apresentar do jeito que eu sou na universidade. Eu sou a Ju Gold, que é o apelido de Julia Goldman, e eu sou estudante atualmente do último ano de lazer e turismo na EASH USP, que é o campus leste da USP, e de relações internacionais na PUC. E bom, desde o começo nessa vida dupla de Hannah Montana, que nem eu sempre gosto de brincar. Mas é uma vivência muito boa, muito divertida e que eu acho que hoje eu só tô onde eu tô e só sou quem eu sou por causa dessa vivência das duas faculdades e que são vivências completamente diferentes e complementares de algum jeito, né? Meu, deixa eu fazer até pegando já um gancho aí. Você faz as duas. Eu sempre fiquei nessa dúvida. Eu falei assim, meu, ela começou uma e pulou pra outra. Você faz as duas. Desde o primeiro dia de faculdade, você tava matriculado em 2 cursos e tá nessa loucura até hoje. Então, é uma coisa que aconteceu meio do nada, né? Nunca foi meu plano. Eu tenho algumas amigas que fazem duas faculdades, eu pergunto pra elas, elas, não, eu sempre quis fazer duas faculdades. No meu caso foi completamente o Caraca. contrário. Eu não queria. O meu plano sempre foi fazer relações internacionais e foi o que eu prestei em todos os vestibulares que eu fiz. Só que aí eu acabei não passando em nada, assim, já era fim de janeiro de 2019, 2018, e eu já tava naquele desespero, meu Deus, mais um ano de cursinho, não vou nunca entrar na faculdade. E eu entrei na EASH pelo SISU, né, pelo Enem. Tá. E aí eu falei, vou fazer lazer e turismo, vou fazer um semestre, e aí depois, beleza, pego transferência para USP e entrei na USP em RI de um jeito mais fácil do que prestar vestibular em RI. Mas no final eu amei a EASH, assim, tipo, eu fui em todos os eventos que tinha da semana de recepção dos bichos e eu amei, fiz muitas amizades, eu me encontrei no ambiente universitário da EASH, falei, vai ser isso, vou fazer EASH. E aí, 2 dias antes de começarem as aulas na EASH, que eu lembro até hoje, era dia 5 de março de 2018, então no dia 3 de março eu recebi um e-mail da PUC falando que eu tinha sido aprovada na última lista para RI. E aí eu fui correndo, fiz a matrícula e foi isso, né? Decidi começar essa loucura e a todo semestre eu falava, não, é o último semestre que eu vou fazer isso, não aguento mais. E eu sempre continuava e agora já estamos acabando, então sobrevivi. Pô, mas o curso de RI, ele é bem concorrido, eu não assim, é um universo totalmente diferente do meu. Eu sou muito exatas, sempre, todos os vestibulares que eu prestei, sempre exatas. É um curso muito bem concorrido? Como que funciona? Porque... Então, na época que eu fui prestar, tinha, eu não sei como tá atualmente, mas na época que eu fui prestar era um curso da moda. Foi a época que a RI bombou, que todo mundo queria RI, tanto é que um pouco antes de eu prestar, a nota de corte era 50 e pouco, e quando eu fui prestar subiu para 60, então assim, ficou muito concorrido e mais concorrido até do que algumas engenharias, então foi Caraca. realmente, o curso foi horrível, né? Todo, eu me ferrei nisso. Mas hoje em dia eu acho que ele continua sendo mais ou menos concorrido, mas depende muito, né? O USP é sempre extremamente concorrido e, Ah, enfim. concordo. Tem que superar uma galerinha boa aí pra conseguir. Mas o Ju, você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, sempre Tá. fui e sempre tive essa mentalidade USP, porque eu moro do lado da USP, então sempre foi muito. Tenho Ah, que já fazer sabia um USP. pouco do que acontecia. Ah, não, então pelo menos pra você, imagino que tenha sido, vai, apesar de já ser foda, né, fazer 2 cursos, mas acho que já deva ter sido um pouco mais fácil essa adaptação, né, porque, pô, imagino quem tá caindo de paraquedas agora em São Paulo, ainda mais fazendo 2 cursos, que é um em cada canto, assim, mas Não, acho eu que... tive, eu tive muita sorte de não só morar em São Paulo, mas morar com os meus pais, né? Porque aí eu tive a Uhum. facilidade de, às vezes, não ter que me preocupar com coisas que se eu morasse sozinha eu ia ter que me preocupar. Então, por exemplo, Ah, meu, tem que fazer mercado, voltar da faculdade fazer mercado. Ia ser assim, eu não ia aguentar, porque eu saía de fazer casa. mercado, comida, arrumar a Exatamente. casa. Sim, e são coisas que, morando com os meus pais, a gente dividia, né? Que eu tenho um irmão mais novo, a gente dividia em 4 pessoas. Então era muito mais Sim, fácil do que eu ter que me preocupar com isso sozinha. não, com certeza.
Meu, são dois universos totalmente diferentes, imagino, PUC e USP. Qual que, assim, logo de cara, qual que foi o seu maior choque? Porque você já tava na USP, né? O que foi o maior choque? A hora que você falou assim, meu, beleza, é o curso que eu mais queria mesmo, mas qual foi o maior choque? Você entrar na PUC lá e... Eu acho que na PUC não foi tão choque, né? Porque a PUC foi mais, assim, eu sempre falo, né, que a USP é a minha faculdade, tipo, de vivência universitária, acho que é tudo que eu sempre quis em viver uma faculdade, e a PUC é tudo que eu sempre quis de curso. Eu me sinto, assim, muito realizada em RI, é o que eu quero seguir pra minha vida. Mas eu acho que o maior choque foi realmente na EASH, assim, porque primeiro que é no campus leste, né? Então já sai um pouco da minha realidade. Eu tive que pegar trem, CPTM, uma coisa que eu pegava muito raramente, que não era uma coisa que eu sabia, e hoje em dia conheço as linhas de metrô e trem de São Paulo na palma da minha mão. Mas acho que também o estilo de. Porque assim, eu sempre vivi muito numa bolha da Zona Oeste de São Paulo, né? De ir para rolê do Mackenzie, ir para rolê da PUC até, eu já fui antes de entrar na PUC. Mas na EASH eu entrei e foi uma coisa assim, muito diferente, sabe? A gente sempre fala que a EASH é uma faculdade do interior que fica em São Paulo, que fica na Que capital, massa. porque tem muita essa brisa, sabe? Chapéu de palha, a gente gosta de ir pra rolê de chinelo e samba, é muito isso. E imagina eu que ia pra rolê só da SPM, do Mackenzie, É, aí eu então, vou. nessa, Nossa, nessa minha jornada aí que eu fui em alguns jogos, eu sempre encontrava um pessoal de São Paulo, eu tinha aquela, meio, o pessoal de São Paulo chegou aí, não gosta de lama, não gosta de tinta, meio fresco, mas é bom saber que tem uns sobreviventes aí. Eu sei que acho que o pessoal do IA, da Unesp também é um pouco dessa sobrevivência aí do interior, da hora. não, foi ótimo pra mim, assim, pra eu aprender, porque antes eu era muito assim, né? Ai, vou me sujar no rolê, passava glitter embaixo do olho, sabe? Uma coisa assim, ridícula. E aí, né, acho eu entrei, era tinta na cara, corante na boca, xilocaína pra dormir o lábio, nossa. Então, eu acho que foi o maior choque, mas também foi a coisa que eu mais, assim, eu mais carrego no meu coração, assim, da É faculdade, de da nossa. hora. É Exatamente, aquela hora de que, sair da quando bolha. e quando tá acabando é o que você mais sente. Eu não sei, que você tá em qual ano? Tô no quarto agora, tô No no quarto é o último. último. É, na hora que vai acabando, você fala, nossa, que saudade. É a parte que você mais vai ter saudade, tenho certeza. Pelo menos é a que eu tenho. Eu falo, nossa, que vontade de bagunçar, porque, meu, é bagunça total, né? Não tem como. Sim, não, e ainda mais agora com essa pandemia, eu tô louca pra voltar tudo e só jogar corante na cara, tinta no corpo e voltar pra casa deplorável, assim, sabe? E deixa eu perguntar, como que era a questão de horário? Você faz o que de manhã, o que de noite, o que de tarde? Tipo, como que é essa divisão? Então, agora no último ano eu acabei mudando, porque eu comecei a estagiar, mas quando eu comecei eu fazia PUC de manhã. E aí era uma rotina meio corrida, porque eu ia pra PUC de carro, que eu ia de carona com uma amiga minha, mas fora isso eu ia tudo de metrô, transporte público. E aí minha aula na PUC acabava meio-dia, eu tinha que almoçar rapidinho, e aí ou eu almoçava no bandejão de EASH mesmo, ou eu almoçava pela PUC, e fazia EASH à tarde, né? Que o curso de lazer e turismo só tem ou à tarde ou à noite. Só Uhum. que por ser na Zona Leste, eu demoro 1h20 para chegar em casa de transporte público, a aula acabando às 11 da noite para voltar para Ah, casa ainda, não ia dar. E deu super certo à tarde, porque era bem frenético o meu dia, né? Das 7h30 da manhã até as 6 da tarde era frenético, mas também eu pelo menos tinha um tempo livre à noite. E dava para conciliar exatamente por isso, né? Eu tinha 2 horas para sair da PUC, chegar na EASH e almoçar, almoçava, tava na aula, depois acabava a aula e ia para casa. Era corrido, mas dava certo. tá. É, não, imagino. Semana de prova você devia ficar louca, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa. Nunca caiu junto. Prova, Jura? semana de prova. Nunca, Caraca. nunca. Todo mundo sempre me pergunta, qual que é a coisa mais difícil de fazer das faculdades? Eu sempre falo, conciliar os rolês, porque conciliar a semana de prova, nunca tive que fazer isso, então, suave. Carai. Que surpreendente isso aí. Não, porque acho que, meu, é de fato. É, real. Conciliar o rolê é horrível. A hora que você olha e fala assim, mas eu queria tanto ir naquele, mas aquele outro tá tão da hora também. E agora, ó, rapidão, só entrando numa parte mais. Não vou falar mais chata, mas vai. Acho que
tem outras que vão ser um pouco mais da hora depois. O que faz cada curso? Tipo, bem no core, assim, beleza, lazer e turismo, dá pra ter uma ideia, mas acho que a maioria da galera tem uma, uma ideia, acho que bem, um pouco mais distorcida do que deve ser, né? Então, eu acho que são dois cursos assim muito abrangentes e são cursos que dá para trabalhar com muita coisa. Lazer e turismo, por exemplo, você pode ir tanto para o lazer quanto para o turismo. Na parte do lazer, você pode trabalhar com animação sociocultural. Então, por exemplo, tem muita gente que durante o curso faz monitoria na Forma Turismo, na Cia Lazer. Então, isso é uma coisa. Dá para trabalhar com eventos. Tem muitos egressos também do curso de lazer e turismo que trabalham como influencers de viagem ou influencers de outras coisas. Então, tem realmente muita possibilidade. E no campo do turismo, infinitas, né? Você pode trabalhar com Uhum. hospitalidade, então mais na parte de como receber o cliente, você pode trabalhar em cruzeiros, em hotéis, então são realmente assim Mas é o muitas que? A coisas. parte mais administrativa do turismo e do lazer? Ou é a parte, meu, o cara que tá ali na linha de frente e vai ajudar a animar, vai apresentar o lugar? Como que é? Então, tem os dois. Tem os Se dois? você Tá. pegar as pessoas formadas em lazer e turismo, tem literalmente de tudo, assim. Tem gente que criou a própria empresa, tem gente que trabalha até hoje na linha de frente, então tem gente que trabalha como guia. Então, é um curso que você pode fazer literalmente qualquer coisa dentro da área, né, de lazer e Isso turismo. aqui. E assim, o que você tem sentido? Pô, pandemia veio com tudo e eu acho que a parte mais afetada foi, né, lazer e turismo. É, como que você viu a galera se desdobrando aí? Qual que foi o principal impacto que você sentiu? Ainda enquanto estudante, né? Bom, eu acho que primeiro a gente, como estudante, várias aulas chegava o professor para dar aula online, ele falava: "Meu, não tenho como ensinar para vocês isso porque a pandemia destruiu tudo". Tipo, a pandemia Uhum. literalmente destruiu vários conceitos que estavam lá sólidos há mais de 10 anos. E a pandemia simplesmente mudou isso. Então, é uma área que está se reinventando muito, mas é também uma área essencial e é uma área que nunca vai acabar e que nunca vai deixar de ter demanda de gente trabalhando na área, né? Porque você pensa, o que é lazer? Lazer é tudo, é entretenimento, é desde a festinha da faculdade que você vai até o evento que você vai representar sua empresa. E Uhum. turismo também. A gente pensa que turismo é muito uma coisa de, ai, quando eu for viajar para a Europa. Mas não, turismo é você pegar o metrô, ir para o centro de São Paulo e explorar a cidade. Isso também é turismo. Então, é uma área que está se reinventando e que está voltando aos poucos. A expectativa que a gente fala nas aulas é que volte completamente só no fim do ano que vem, né? Então, mesmo com todo mundo vacinado, para ter uma. Pra, realmente, quando a pandemia acabar e todo mundo estiver seguro, não sair mais de rua não sair de máscara na rua, enfim. Aham. Mas é uma área que vai estar sempre presente, que a gente teve que se reinventar. No Airbnb, inclusive, tem várias. Isso eu acho muito legal. Que eles vendem experiências virtuais, né? Que antes já tinha venda de experiências normais e hoje eles vendem experiências virtuais. Tipo, aprender a dançar salsa com alguém da Argentina, por exemplo. Da Então, hora. é uma área bem eclética, assim, e bem. Que está sempre em movimento. Você até comentou que tem uma galera que vai pra área de. Pessoal de lazer, né? Que vai pra essa área de influência em si. Imagino que pra eles essa reinvenção talvez tenha. Óbvio, pra quem depende, que nem você comentou da galera que viaja em si, né? Mas pra eles talvez tenha sido. Porque teve um boom aqui, né? Sei lá, TikTok, Instagram, YouTube e tudo mais. Meu, deu um boom enorme. Então, pra essa galera, você acha que foi um pouco mais tranquilo? E até emendando uma segunda pergunta. Esse seria um curso pra quem aí tá querendo virar influenciador? Tem umas. Porque assim, pô, essa questão de mídia, né? O sonho da moçada hoje é virar influenciador, né? TikToker. Então, eu vou falar um pouco de um cara que eu conheci numa viagem que eu fiz no começo desse ano, que ele é influencer de viagens, é o Caio Travels, e ele não fez lazer e turismo, e ele sempre fala no perfil dele, né? E quando eu conheci ele, eu até falei, meu, eu que faço o curso, você que vira influencer.
E aí é uma coisa muito assim, não é um curso, não é tiro e queda, né? Não é, ai, peguei meu diploma, pronto, sou influencer. Eu acho que vai muito de você conseguir Sim. construir um conteúdo legal e você ter constância, né? Porque para ser influencer, eu acho que você tem que ter muito uma constância e estar trabalhando no seu Instagram todos os dias. Mas é uma área que eu acho que a pandemia abriu muitas portas também nesse quesito de ser influencer, né? Porque tá todo mundo em casa, todo mundo preso em casa querendo viajar. Então, você começar a postar dicas, começar a postar um conteúdo falando, meu, melhor destino para o fim de ano pós-pandêmico. Então, é uma coisa que as pessoas vão consumir, que as pessoas vão querer ver. É. Alternativas Então, baratas, por exemplo, né? Porque, querendo ou não, a economia tá lá no. exato. E eu acho que assim, mesmo com a gente, todo mundo parado em casa, ninguém nunca parou de pensar, né? Nossa, qual vai ser a próxima viagem que eu vou fazer? Então, é questão Sim. de saber aproveitar esse momento, produzir seu conteúdo e decolar no TikTok da vida. E dentro de RI, como que. Qual que é o outro lado da. A outra face, a Hannah Montana agora? Exata. Nossa, adorei. Hannah Montana é a PUC mesmo, você tá certíssima. Miley Cyrus é mais raiz, então É. acho. Mas RI também, eu sempre falo que é um curso para quem é de humanas, mas não sabe o que fazer da vida, porque tem muitas portas também. Eu acho que a principal divisão, assim, é entre os setores que você pode trabalhar, né? Então, sempre quando você fala, eu faço RI, todo mundo, vai ser diplomata. É uma possibilidade, mas não é a única. Tipo, eu tenho muitas amigas que atualmente estão construindo carreira em empresa. Então, tipo, desde uma Amazon da vida, trabalhando com vendas para parceiros internacionais, até trabalhar em umas empresas mais locais que vêm de intercâmbio, que também é uma área que lazer e turismo se encaixa. Então, são cursos bem Sim. parecidos. E RI também tem toda a questão de trabalhar no terceiro setor, então trabalhar em ONGs, trabalhar mais nessa questão de gestão pública, de políticas públicas. Também tem muita gente trabalhando no primeiro setor, né? Então, que são as pessoas que iriam mais para a diplomacia, ou atuando também em órgãos do governo. E eu acho que é basicamente isso, né? É uma área que você pode literalmente fazer tudo, né? Tem muita gente de RI trabalhando com comunicação, com marketing, com vendas. E é saber olhar as oportunidades, porque é um mercado que está muito quente, não faltam vagas, assim, então Ah. é você se encontrar, assim. E quando você estava prestando, né, que você já sabia desde o início, era RI, seu, né, o brilho no olho ali, você já sabia qual desses setores ou tipo, meu, ainda não, mas já tinha o porquê de RI? Ou foi assim, gosto dessa área mais internacional, mas vamos ver que o curso, pra onde ele me leva. Então, eu já sabia, e é inclusive uma área que dá para trabalhar nos dois cursos, eu esqueci de falar, mas eu queria seguir carreira acadêmica, né? Eu queria ser Cara, professora. E eu acabei adiando esse sonho por é uma coisa que eu quero ainda, assim, em algum momento da minha vida, mas eu acabei adiando um pouco porque eu quero ter experiência de mercado, né? uhum, Mas eu queria porque, bom, meu pai é professor de faculdade, eu cresci vendo ele, tipo, vendo ele viajar muito para outros países para fazer congresso, para trabalhar por um ano em outra universidade. E ele é Então, de RI, só... não, ele é Ah, de tá. computação, completamente Nossa, jura? diferente. De Juro, quê? Ciência da computação, engenharia? ciência da C- computação. Nossa, de que faculdade? Desculpa, tô Do descobrindo coisa IME, agora, gente. Do IME? do IME. Meu, será que ele topa mais pra frente fazer um bate-papo desse também? Topa, Pô, topa. que show. Aí, ó, galera, então vai ter mais conteúdo mais pra frente aí, viu? Ô, desculpa te interromper, vamos voltar. Não. Mas eu queria muito seguir carreira acadêmica, que eu acho que é uma. Eu tenho muito esse negócio de eu não me imagino num emprego corporativo em que eu chego na empresa todos os dias às 8 da manhã, aí eu tenho que bater ponto, e aí eu fico mexendo no Uhum. Excel o dia inteiro. Então, eu não sabia das outras opções, né? Então, tipo, trabalhar no terceiro setor, que é uma coisa que eu também
me agrada muito, que eu gostaria de tentar em algum momento. E aí eu, não sabendo das outras opções, eu falava, meu, sendo professora, eu tenho liberdade, entendeu? E cada aula é diferente da outra, não é como se. Sim. Por Mesmo mais que que eu tenha seja o uma. mesmo conteúdo, né? Exatamente, mesmo que seja uma aula à tarde e outra à noite, no mesmo dia, é diferente, porque são alunos diferentes que vão fazer perguntas diferentes, então. E eu sempre fui muito nerdzinha, assim, eu adoro estudar, então eu falei, meu, sabe, ficar aprendendo coisa toda hora, então era o meu sonho. Não, e ainda você falou, eu fico imaginando, porque, querendo ou não, vocês têm que entender bastante de política internacional, né? E, Sim. pô, isso daí tá em constante evolução. Por mais que a gente esteja numa Guerra Fria velada aí, que a galera fala, mas, total, vocês têm que acompanhar. E por mais que a aula que você deu esse ano, imagino que ano que vem, tanto de coisa que acontece aí, eleição louca o tempo inteiro. Ainda mais morando no Brasil, que as coisas mudam a cada semana, imagina. Tem sempre É. conteúdo. E aí, até aproveitando que você comentou, né, que em certos momentos você sente que os dois cursos eles conversam, né? Tem bastante disso? Você sente? É mais frequente do que você imaginava? Você consegue aproveitar muita coisa de um curso, de uma matéria de um curso na outra? Assim, como que. Então, não é tão frequente quanto eu imaginava que seria, até porque são focos completamente diferentes, né? Então, lazer e turismo, exatamente por ter o lazer, a gente fala muito mais de sociologia, de cultura, de coisas que a gente Tá. não vê. Sociologia a gente vê em RI, mas a gente vê com outro foco em lazer e turismo. Então, são uma coisa que sempre acontece muito é, em alguma aula de RI, o meu professor falar um autor, e em outra aula de lasertrismo falarem do mesmo autor. Isso acontece bastante. Mas aproveitar a matéria, eu consegui aproveitar até agora, acho que 4, assim, não foi muita coisa. Mas também eu acho que, mesmo se desse para aproveitar, são conteúdos muito diferentes e que é legal ter toda essa bagagem, sabe? Entendi. E aí até, nossa, fazendo, vai, uma ponte, na verdade, com o que a gente estava comentando agora dos setores e etc. Os outros alunos, né, seus colegas e veteranos, enfim, eles acabam, a galera acaba indo mais para qual área? Você sente que tem uma, vou dar um exemplo, né, na computação eu vejo muitas poucas pessoas indo para a área acadêmica, né? Total vai para empresas, alguns para uma área acadêmica dentro de grandes empresas, né? Para institutos de pesquisa, mas ainda assim privados, né? E a faculdade de RI, ou até mesmo, do lazer e turismo não tem tanto, né? Como ir pro acadêmico, eu imagino. Mas dentro de RI, ou até a faculdade mesmo, ela tem algum direcionamento? Bom, a faculdade em si não. Eu acho que tanto o lazer e turismo quanto o RI são faculdades em que se fala muito do lado acadêmico, É muito. mesmo? Exatamente porque as oportunidades que se tem na faculdade de coisas extracurriculares são coisas extremamente É, acadêmicas, né? é Então, verdade. iniciação científica, grupo de pesquisa, grupo de estudo, são coisas que abrem portas para o mundo Mas acadêmico. dentro da PUC tem bastante essa abordagem acadêmica? Tem bastante iniciação científica e. Tem bastante, eu acho que acaba tendo mais grupo de estudos, que é uma coisa que os alunos acabam indo Tá. mais. E em questão de que área as pessoas seguem, a grande maioria das pessoas formadas no curso que eu conheço e assim das minhas amigas que eu estou vendo construir carreira, é tudo setor privado, então trabalhar em empresa, em áreas Uhum. diferentes. E tem muitas pessoas que vão para a área de vendas, então tem bastante gente. E a área acadêmica realmente é a grande minoria nos dois casos, Tá. é muito grande minoria, mesmo sendo um grande incentivo da universidade, né? Tanto da PUC quanto da USP. E eu acho que em RI também tem algumas pessoas que querem ir mais para o âmbito internacional, então trabalhar em alguma agência da ONU ou diplomacia, então tem esse lado também. Tá. Falando em ONU.
Fiquei sabendo aí esses dias, não teve uma notícia diferenciada? Teve uma notícia diferenciada. Consegui um estágio na ONU. Caraca. Isso aí, ó, não, meus parabéns. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, caraca, velho, ela é muito foda. Muito obrigada. E assim, eu fiz até um vídeo no meu Instagram, porque todo mundo veio me perguntar, né? Falando, meu Deus, como você conseguiu? É a coisa mais impossível do mundo. E não é, tipo, o processo não foi um bicho de sete cabeças. Inclusive, eu achei o processo que eu fiz para a ONU muito mais fácil do que esse processo que a gente faz, que tem que entrar no site, fazer 7 testes de personalidade diferente. Teste de lógica. Exato, que eu nunca sei fazer nada. Então, a ONU não pediu lógica nenhuma, então para mim isso já foi muito mais fácil. E foi um processo bem tranquilo, assim, de eu ter que mandar o meu currículo em inglês e responder uma pergunta que, no meu caso, né, era sobre a ajuda externa ser transparente e os dados estarem abertos ao público. Escrever um texto de no máximo 1.000 palavras, que dá mais ou menos uma página do Word, assim, e Uhum. mandar. E aí foi isso. Só que também é um processo muito chato, porque eu mandei no final de janeiro desse ano, eu fui ouvir alguma resposta, né? Que no caso foi me chamaram para entrevista no começo de abril. Meu Deus. Então, e assim, eles não avisam nada, né? Então, eu já tinha prestado antes para outras vagas que eu imagino que eu não passei, porque eles não te respondem se você não Não, tá passar. rolando ainda, já pensou? Não, eu não duvido também não, porque do jeito que demora. Mas, e assim, essas vagas, elas são abertas para qualquer pessoa do mundo participar ou é vaga Brasil? Como... Eu não conheço nada desse universo, tá? Então eu posso fazer algumas perguntas aqui que são meio ignorantes. Não, são abertas para qualquer pessoa. A diferença é que quando eu fui prestar o meu, ele é um trabalho que é home-based. Então, tipo, eu fico em casa. O meu lugar de Uhum, trabalho é a minha casa. Isso não muda. entendi. Então, esses trabalhos que são baseados na casa da pessoa, né, que você vai trabalhar de casa, eles são abertos a todo mundo. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você pode prestar. Mas, além disso, também existem trabalhos em cidades e países específicos que você também pode prestar, mas você vai ter que se mudar para o país. E Ah. aí, como a gente ainda está no meio de uma pandemia e eu Exato. ainda não acabei a faculdade, eu falei, meu, não tem como eu me mudar para outro país para estagiar, ainda mais que o contrato de estágio são 6 meses e depois dos 6 meses acabou. E aí eu acabei prestando esse de trabalhar de casa e deu certo. Ah, não tem chance, então, por exemplo, de você ser convidada para. Convidar, o convite pode até existir, né? Mas não é uma garantia de, uma efetivação, algo do tipo. Então, isso é o complicado da ONU, né? Não existe efetivação, tanto é que no contrato que eu assinei para começar a estagiar, tava falando que isso não significa que eu vou continuar lá. Tem a Uhum. possibilidade deles estenderem os 6 meses para um ano, mas Mas também ainda em estágio. ainda em Tá. estágio e é tudo muito incerto. E aí, se eu quiser, isso aí é uma coisa horrível. Se eu quiser prestar na mesma que eu tô no PNUD, que é um órgão da ONU. Uhum. Depois que acabar meu estágio, eu não posso prestar para nenhuma vaga no PNUD por um ano. Eu posso Nossa. prestar em qualquer outra agência e qualquer outro órgão da ONU, mas não no PNUD. E mesmo se, assim, por exemplo, eu conseguir uma vaga que não seja estágio, então efetiva, assim, se eu quiser mudar de vaga, também tem que passar pelo processo seletivo. Não existe isso de mudar de vaga sem Lá processo dentro. seletivo. Não existe. É Caraca, tudo que prestando. burocracia. Muito. Ah, Extremamente burocrático. caraca. Mas você já começou? Você já abriu a entrevista, tudo que eles foram. Teve toda a demora que teve no processo, teve de rapidez pra te colocar lá dentro, fez? Sim, eles pediram Tá. uns 10 documentos diferentes e aí em maio eu já comecei. Caramba. Que... E aí tá, então maio, o quê? Vai novembro mais ou menos, é isso? Acho que é. Sim, não, tem a data certa, dia 10 de novembro acaba o contrato. Que loucura. É, mas é uma puta experiência, né? Não tem como. E aí, por exemplo, lá você conversa com gente, assim, você tem um time global, é basicamente isso? O time é que assim, aí já entra em uma crítica um pouco mais assim, né? Mas, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, a maioria das pessoas que estão lá são da Europa e dos Estados Unidos.
Então não tem muita gente assim da América Latina, da África, Entendi. Ásia e outras regiões, majoritariamente Estados Unidos e Europa, mas são pessoas muito assim, diferentes, muito. É engraçado, né? Que a gente faz reunião e aí ninguém nunca sabe se fala bom dia ou boa tarde ou boa noite, porque tá cada um em um horário diferente. E, meu, como que ficou a rotina agora? Com duas facu, tá, beleza, é tudo de casa, etc, mas duas faculdades, você tem aí um... Nem dá pra falar que é exatamente um jet lag, não é? Um fuso horário muito louco, porque... Como que ficou? Tô tentando imaginar aqui como que você conseguiu montar isso daí. Então, esse semestre foi meio, graças a Deus, as aulas da PUC acabaram e da USP tá acabando, porque foi um semestre puxado, assim, eu acho que foi um semestre que eu quis ver até onde eu aguentava, sabe? Porque realmente foram muitas coisas. Mas a vantagem é que, por ser um trabalho que eu trabalho da minha casa, que eu não tenho que me deslocar, eu fazia os meus horários, né? Eu ainda faço. Então, Entendi. assim, eu tenho algumas obrigações, que são reuniões que eu tenho que estar, e são reuniões que acontecem de manhã, porque a maior parte do meu time está na Europa e são 5 horas a mais. Então, se eu for fazer no horário que é de tarde aqui no Brasil, para eles já é muito mais tarde e eles já não estão mais Ah, trabalhando. Então, eu fazia as reuniões que eu tinha que fazer de manhã. À tarde, eu tenho as aulas de lazer e turismo, mas algumas delas são gravadas e aí isso facilitou muito. E as outras eu simplesmente assistia, porque tá durando 1 hora e meia, e aí eu pausava um pouco o que eu tava fazendo no trabalho, assistia, e à noite eu tinha as aulas na PUC, né? Porque quando eu descobri que eu ia estagiar, na verdade, não quando eu descobri, né? Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria estagiar, eu fiz a minha grade colocando todas as matérias à noite, uhum. para conseguir ter o horário de manhã livre. E aí deu super certo, foi meio corrido. Teve dias que realmente eu ficava, meu, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Mas Ah. valeu a pena, né? Que agora sobrevivemos. Não, é que nem, beleza. Pô, não tem como falar que pandemia. Se tem algo bom que deu pra tirar, né, disso daí, né, a única coisa que eu vejo nesse caso é a otimização de tempo. Porque a gente não tem o tempo do deslocamento. Imagino pra você com uma carga super puxada que isso tenha sido, pelo menos, se é que dá, né, que dá pra falar dessa forma, mas talvez um alívio nesse momento aí de final de curso, né? Porque puxadaço e. Ô, Ju, até Sim. aproveitando, final de curso, TCC, como que funciona? Vocês têm TCC dos dois? Como que é um TCC de lazer e turismo? Como que é um TCC de RI? Então, é, nesse quesito TCC eu dei sorte também, porque o meu TCC da USP a gente fez ano passado, logo no primeiro semestre do ano, tipo assim, bem antes de começar, acho que foi uma semana antes de começar a pandemia, a gente já estava fazendo. Isso porque, por questões, enfim, a grade do curso mudou e aí deu todo um problema e a gente começou a fazer ano passado. Então, isso facilitou muito. Eu ainda não entreguei o meu DH, porque eu dei uma desmotivada, acabei trancando a matéria, mas pelo menos eu já tenho a ideia, já tenho tudo, falta só escrever de fato. E aí o da PUC ficou para esse ano, né? Então facilitou muito ter separado os dois. E também, isso é uma dica para quem faz duas faculdades e não acontece isso, de puxar o TCC um pouco antes, um ano antes, para fazer em 2 anos separados, porque é bem pesado o TCC. E eu acho que, assim, quanto ao TCC, não tem muitas diferenças entre os dois, né? Eu acho que claro, tem as diferenças na forma que os professores pedem a entrega do TCC, mas eu acho que isso é muito particular. E, assim, que nem quando a gente estava falando de áreas para seguir, o TCC também é muito amplo, dá para pesquisar sobre qualquer coisa. Eu tenho um amigo que agora está fazendo TCC sobre o funk em Que lazeroturismo massa. e tipo assim, você pode literalmente fazer sobre qualquer coisa. Tem gente que tá fazendo sobre K-pop, tem gente que faz sobre mangá, tem gente que faz sobre umas coisas tipo, e como os mega eventos são usados como soft power. Então, dá para você ir para todos os lados. E em RI também, tipo, acho que
os TCCs de RI acabam sendo um pouco mais teóricos, no sentido de que é mais análise de caso. Então, o meu, por exemplo, é sobre a ajuda externa dos Estados Unidos para os países da América Central. Então, é mais uma, uma pesquisa com dados mais quantitativos, enfim. Mas, no fundo, na prática é a mesma coisa, né? A mesma dor de cabeça. É, Arial 12, espaçamento. Exatamente, pelo amor de Deus. Você até sonha na hora que você fala a BNT do caralho. Eu decorei E. tudo da BNT já, pelo amor de Deus. Galera, tem uma dica aí. Com quase todos os cursos que eu conheço, você tem uma matéria lá de metodologia científica que ninguém dá nada pra essa matéria. Que nem o meu, quando eu tive, botaram um professor meu que era, acho que boliviano, ele mal falava português, ele mal estava interessado. Então, você não é uma aula que você presta muita atenção, você só, né, regurgita o que te passam. Mas no TCC, velho, o bagulho fica louco. Com a hora que você não sabe isso, aí você tem revisão, sabe aquela espaçamento. E falando um pouco, de instituições acadêmicas, que você até comentou um pouquinho lá no início, não tanto instituição acadêmica, né, mas extracurriculares, né, que no caso iniciação científica, o que você sente? Eu sei, né, que o EASH tem a atlética bem forte, né, inclusive o Fê, nosso amigo, que vai participar de um podcast com a gente. Mas o que você tem você tem alguma experiência com alguma instituição? Nossa, Não. quando eu entrei, tenho muita experiência, Tem? muita, porque assim, Vocês acham quando eu tempo pra entrei, isso ainda? não, é Meu Deus porque do céu. eu sou uma pessoa muito assim, né? Eu planejo as coisas na minha cabeça, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, o meu primeiro ano não é um ano que eu vou levar muito a sério. Tipo, eu não vou. Não é que eu não vou levar muito a sério, mas assim, vou focar em outras coisas, sabe? Tô no meu ano de bichete, quero aproveitar. E aí eu participei de todas as entidades acadêmicas que tinham. Que jeito. Então eu participei da Atlética de RI, eu participei da Atlética da EASH, que hoje em dia eu Ao não faço mesmo mais parte tempo? ao mesmo tempo. Meu Deus. Aí eu participei também do diretor acadêmico de lazer e turismo, mas assim, eu participava e saía, porque nenhuma dessas entidades, tipo, acabou me ganhando meu coração, sabe? De eu falar, meu, eu realmente Uhum. quero passar nervoso por essa entidade, quero correr por ela. Não teve nenhuma dessas que realmente me brilhou os olhos, mas assim, desde o começo eu era aquela bichete que tava sempre com os veteranos organizando festa, carregando Da hora. breja pra festa, porque eu era uma das únicas que tava nas entidades, né? E aí, enfim, aí eu acabei saindo e eu acho que a entidade que eu tô até hoje, né? Sou presidente atualmente, que é o Bando, que é a torcida organizada da EASH, que foi uma entidade que realmente me cativou e que eu falei, meu, Que vou massa. correr, vou fazer acontecer. E eu sou da comissão de formatura da PUC, né? Então, Não se acha tempo pra estudo, eu sofrendo pra fazer uma matéria. Uma dúvida. Na verdade, tem duas, eu vou fazer uma pergunta, mas eu ainda vou voltar na parte de entidade, tá? Nesse meio tempo, beleza. você pegou DP Não, ou não? Meu Deus do céu. não. Eu tô Eu tô falando, tentando, eu tô quando eu tentando falo que eu imaginar sou isso. nerd, é por causa disso. Eu sou muito nerd nesse sentido, porque, assim, Caraca. uma coisa que eu fazia era, isso no presencial, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil. Mas no presencial, domingo eu não fazia nada. Domingo era meu dia sagrado, que eu acordava às 8 Uhum. da manhã. 8 da manhã, não, 8 da manhã eu forcei, mas eu acordava tipo Não, umas tô 10. imaginando. Aquela festinha no sábado, na ressaca, se acordando 8 horas da manhã no domingo Não, pra estudar é forçar a não, barra. era umas 10, 11 assim, né? Aí eu começava a trabalhar, fazer as coisas, eu fazia, tipo, domingo era meu dia sagrado, eu fazia tudo. E eu sempre tive muito isso de domingo fazer as coisas da semana inteira, porque aí durante a semana eu não me preocupava com nada, eu tava com tudo Uhum. pronto. Então isso ajudou muito. Pô, da hora, disciplina, hein? Caramba. Mas voltando agora à parte boa, parte de atléticas, festas, jogos universitários,
o que tem do EASH, o que vocês participam, o que tem da PUC, qual que é a diferença que você sentia, óbvio, acho que um pouquinho a gente comentou lá no começo, mas o que É, que... eu acho que é bem. É aí que você vê a divisão Hannah Montana e Miley Cyrus, né? Mas a Ayashi, a gente. Que na Ayashi é um esquema muito diferente, né? A gente tem 11 cursos e cada curso tem sua festa. Então a gente tem quase que uma festa por mês. Além de ter o Panelas, que é uma laje que a gente alugava e fazia uma festa Open Gummy, que é o Uhum. famoso sucão, por R$ 15. Então a gente tinha muito isso. Além das festas de cada entidade e de jogos, a gente participa do Interbatuque, Intercomp, que aí é só a galera de sistemas de informação, mas eu sempre ia, Uhum. né? Virei rata de jogos, eu ia, sem ser do meu curso. Aí Caipira USP, que é o nosso maior jogo, né? É o que a gente espera o ano inteiro pra ir. Eu tenho uma dúvida, a USP tem Interunesp? Ou não Não, tem não, né? Ah. não. A gente fala que a gente tem Tusca, né? A gente não joga, mas a gente vai, né? Porque Tusca é É, Tusca, a gente vai. E RI totalmente diferente, né? A gente tem muitas festas no Peruche com a galera de Comunica. E além disso, a gente tem o Jopre, que é o único jogo que a gente participa. Mas a galera da PUC tá começando a ir pro Interbatuque também, né? Então, tá, da hora. Não, eu tenho vários amigos que já foram pro Interbatu, que é sensacional. Tem umas fotos da galera naquela piscininha lá, você olha, eu fico imaginando. A galera hoje olhando essas fotos, olhando pandemia, aquilo lá, nossa, não saudades. dá, não dá pra imaginar que acontecia. E é isso aí, ó, galera. Não deixem de ir em jogos universitários, pelo amor de Deus, tá? Acho que é a melhor parte Sim, que tem da faculdade. Não, não, exato. tá. E dá muito para Atra... conciliar os estudos com ir para Total. jogos. Não é uma coisa que vai te impedir, é uma coisa que, assim, É. é a vivência universitária. Seja pra ser atleta de jogo, atleta de tenda, só vai. E. Nossa, eu ia fazer uma pergunta que eu esqueci. Total, nossa, fugiu total aqui. Bom, deixa. Os cursos. Vai, você sente que tem que ter algum pré-requisito pra fazer os cursos? Mudando de assunto totalmente? Assim, pô, a galera que tem um perfilzinho mais aqui, acho que se dá melhor. Ou você que tem um perfil pra lá, meu, vai sofrer. Tem alguma coisa dessa ou não? É pra todo mundo, qualquer um? Então, eu acho que um pré-requisito dos dois, que eu sou bastante contrária a esse pré-requisito, mas hoje em dia eu acho que tá virando um pré-requisito de tudo, é falar inglês. É fundamental nos dois, assim, tipo, em tudo. E RI também, na PUC, pelo menos, pede proficiência em. Agora eu acho que eles diminuíram para um idioma só, mas antes eram dois idiomas, além do Do português, para você conseguir português? se formar. Hoje em dia eu acho que eles diminuíram para um, não tenho certeza. Mas eu Uhum. acho que para lazer e turismo, uma coisa fundamental é gostar de pessoas, assim, de trabalhar com gente, de estar em contato com gente, porque são várias as possibilidades, né? Você pode trabalhar muito no backstage de eventos, por exemplo, mas é muito importante você saber lidar com pessoas e gostar de estar com pessoas, né? Porque não adianta você planejar um evento sem saber o que é curtir um evento. Eu acho que tem que ter muito essa visão de público, de estar com o público. E para RI, eu acho que depende muito da área que você vai seguir, mas uma coisa que é muito essencial em todas as aulas, em todas as áreas, eu acho que é você saber debater, saber argumentar bem. Porque é um curso que as aulas se voltam totalmente ao debate, aos alunos debatendo entre si, com os professores, e as áreas que você vai seguir também, o debate é muito importante, você saber argumentar e vender o seu peixe, sabe? Não. Meu, pra mim, pelo menos vendo de fora aqui, faz total sentido a parte do lazer e turismo ali de falar, de ter essa habilidade com pessoas, né? Porque, meu, não faz sentido. Lazer e turismo foram feitos pra pessoas, né? Não tem como você tirar o fator humano dali. Beleza, você quer fazer computação, você vai trabalhar ali com a máquina, acabou, tranquilo, não tem problema você ser um pouco mais introspectivo, mas imagino que. De relações internacionais também, né? Porque você não vai se relacionar com máquina.
Da hora, Não, da é uma hora. coisa que eu acho que os dois pontos se aplicam para os dois, né? Eu acho que para a vida também é muito. Sim, com certeza. São qualidades que é importante ter quando você vai lidar, trabalhar em alguma coisa que envolve pessoas, envolve trabalhar em equipe, assim. Sim. E eu tinha uma outra pergunta. Parte dela eu acho até que você chegou a responder um pouco, e ela, na verdade, não tem muito como a gente mensurar, porque lazer e turismo estão se reinventando, né, conforme você disse. Mas você sente que os cursos, né, pelo menos as diretorias dos cursos, elas tentam se manter atualizadas com a grade? Eu imagino que numa faculdade pública isso seja um pouco mais burocrático, né? Porque você tem a cadeira lá do professor e ele vai dar aula como ele quiser, então tem toda essa burocracia chata que, por mais que a universidade tenha um puta renome, o curso ali fica estagnado um bom tempo, mas você já observou algo disso, dessa postura das universidades? Então, enquanto. É engraçado, né? Porque aconteceu nas duas. Enquanto eu tava no curso, as duas grades foram completamente reinventadas, né? Eu acho Ah, que a de RI foi ainda mais. A de RI eles mudaram bastante, eles incluíram algumas coisas que eram até críticas dos alunos que a gente não via. Então, por exemplo, feminismo, tipo, tem uma aula específica sobre gênero e relações internacionais, caraca, raça que e massa. relações internacionais, que eram coisas que. Não, eu acho fundamental, né, a gente Não, estudar total, isso, e era uma total. coisa que a gente. E a gente via muito assim, em uma aula a gente fala sobre o gênero, mas não tinha uma aula específica. E hoje em dia tem, e também, antes, a gente tinha optativas de área, né? Então, assim, você escolhia se você queria estudar América Latina, Oriente Médio, África, e você fazia uma dessas. E hoje em dia, eu acredito que sejam obrigatórias, porque também o que acontecia era que uma pessoa saía do curso de Relações Internacionais sem saber nada do continente africano, por exemplo, porque não Uhum. estudou isso com profundidade. E aí, hoje em dia, isso é obrigatório. E no lazer turismo, é exatamente o que você falou, é muito mais burocrático. Acho que as mudanças ocorrem muito mais, demoram muito mais, e quando ocorrem são muito mais sutis. Mas a gente percebe muito o esforço dos professores de se reinventarem, sabe? Então, o que a gente tem tido bastante é palestra com profissionais da área do turismo falando como que eles estão enfrentando essa crise, né? Que eu Uhum. acho que é muito mais. É muito melhor você ter essas palestras e ver realmente como está acontecendo do que ficar estudando as teorias de antes da pandemia, né? Exato. Então, tem esse E, esforço. e aí, esse esforço é por parte da própria universidade e professores ou é algum instituto, alguma instituição, tipo centro acadêmico, um diretório, às vezes uma atlética, não... É muito mais pelos professores mesmo, né? Porque Caraca, que legal. é exatamente isso, né? Pô, Não, legal essa e todo mundo se preocupação. viu sem o que ensinar. É, Uhum. porque assim, pelo menos a visão que eu tive, né, que eu vivi, e com algumas pessoas que eu já andei conversando, é que, óbvio, não generalizando, porque tem muito professor legal, mas muitos deles são pesquisadores, né? A maior vocação deles não é, de fato, dar aula, né? E ver que eles se preocupam, né, em atualizar e trazer exemplos reais, porque é óbvio, né? Não tem como não tocar toda hora nesse ponto de pandemia, mas que bom que isso tem dado. Mas assim, antes da pandemia eles já tinham esse movimento ou não? Era bem o A mais Antes B, da cinco pandemia, arroz. não. Tá. Foi Acho que a gente mais tá na com um pandemia delayzinho. mesmo. E, inclusive, tem. Então, eu tô. Eu tô percebendo. Mas tem inclusive uma aula que está sendo muito legal, assim, e que o esforço do professor foi realmente muito legal de fazer isso, que é uma aula de consultoria em empreendedorismo em lazer e turismo, que geralmente era uma aula teórica. E aí, com a pandemia, o que o professor resolveu fazer é, a cada aula, ele envia um vídeo de uma entrevista que ele gravou com alguém formado em lazer e turismo, e a pessoa falando como que ela chegou onde ela está e como que está a área que ela está trabalhando, né? Então, isso é realmente muito legal e é muito mais.
eficaz, eu acho, do que ficar estudando como empreender no lazer e turismo. Eu acho que é muito Uhum. mais importante você ouvir alguém que, sei lá, hoje trabalha num posto top da CVC, você ouvir como que aquela pessoa chegou lá, o que ela acha que você precisa ter para chegar lá. Então, eu acho que a pandemia acelerou bastante esse movimento de se reinventar. Aprende pelo exemplo mesmo, né? Isso que é legal. Sim. Ah, bom, eu tenho uma última pergunta, mas ela é mais de boinha, assim. Questão de trabalho e prova. Tem muita coisa em grupo, não tem? A galera se mata no trabalho em grupo, como sempre. Eu acho que se matar em trabalho em grupo da vida, né? Todas as faculdades vão ter. Mas isso é uma coisa que facilitou bastante minha vida, né? Em fazer as duas faculdades, porque, primeiro, a carga de leitura das duas é muito diferente. Lazer e turismo é muito mais um curso prático, então a gente não tem tanta leitura. E RI a gente tem até que bastante, então dava para equilibrar bastante. E eu tive prova, eu não tive muitas provas, eu acho que mais no primeiro ano de faculdade, mas depois disso foi realmente mais trabalhos e em sua maioria, tipo, tanto na PUC quanto na EASH, trabalho em grupo e quando não em grupo, trabalho em dupla. Então isso foi muito bom e deu muito certo, né? Porque eu acho que dava para aliviar um pouco a carga e também você vai conhecendo as pessoas, vai. Trabalho em grupo é sempre muito bom para você aprender a trabalhar com gente, né? A trabalhar em equipe. A galera. E é onde você acaba fazendo alguns amigos também, né? Não tem como fugir disso. Exatamente. Pô, da hora, Ju. Brigadão aí pelo seu tempo. Cara, eu acho que essa conversa é que acho que é inevitável. Você tem uma história muito cheia, muito rica. Eu acho muito da hora pra quem tá começando e ver que é possível. Porque assim, eu tive uma outra conversa que a gente fala, meu, DP é um negócio inevitável. E não, ela tá aqui provando por A mais B que você consegue fazer 2 cursos, passar na ONU, é, fazer parte de todas as instituições, ainda não pegar DP e ir em todas as festas, né? Então, eu acho que ela não dorme. Mas eu Sim, acho que gente, isso. não durmo. Mas é possível. Mas eu acho que. Acho e espero que ajude bastante a galera aí que queira ir, ou que estava em dúvida entre relações internacionais, até lazer e turismo, que acho que se conversam bem, pelo que a gente viu aqui. Queria agradecer bastante pelo seu tempo e desejar muito boa sorte nesse estágio louco. E no curso também, né? Porque já forma e aí a gente vai ficar só na saudade, sofrendo. E é isso. Você tem algum último recado pra galera? Eu acho que o meu recado maior é tentar achar o equilíbrio, sabe? Porque dá pra você ir para todas as festas, dá para você curtir a faculdade e você ainda tirar da faculdade coisas boas, você conseguir fazer uma EC, você conseguir usar a faculdade realmente para se desenvolver enquanto profissional, né? Eu acho que a faculdade para mim teve muito esses dois lados, né? Tanto o lado de ir pra festa, me estragar, voltar para casa, não saber o meu nome, mas também abrir portas para mim, tipo, fazer uma IC que hoje em dia tá virando meu TCC e que foi grande parte do motivo de eu ter conseguido o meu estágio. Então, eu Da hora. acho muito, muito importante achar esse equilíbrio e, se jogar de cabeça na faculdade, mergulhar realmente, fazer tudo que tem que fazer, porque é aquilo que falam, que sempre, todo mundo sempre fala, né? Os melhores 4 anos da minha vida, mas sim, realmente, são os melhores 4, talvez 5 melhores anos da sua vida. É, tem esse meme, né? Nossa, ontem faltava 5 anos pra eu me formar, hoje faltam 7. Mas, É, mas tem que aproveitar intensamente, sejam exato. 4, 5, 6, 7 anos, tem que aproveitar. É isso. Brigadão mais uma vez, Ju. Pessoal, só fazendo aí um último alôzinho. Se vocês gostaram desse vídeo, eu acho que desse vídeo, né, ou som, não sei em qual plataforma você vai estar consumindo, mas não esquece de compartilhar com seus amigos, né, com quem vocês acham que vai ajudar.
E não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, né? Eu já falei aqui. E é isso, boa sorte na escolha de vocês aí. E até o próximo episódio. Obrigadão, Ju. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigada, até mais. Até.